nós vamos corrigir o exercício de elementos narrativos, né? E eu quis testar um novo formato com vocês, corrigindo com a gravação de vídeo, né? E vamos lá. Espero que vocês estejam bem, né? Aí, cada um na sua casa. E que espera que isso tudo passe logo. Então, vamos lá. A gente está vendo, desde que começou as aulas remotas, os elementos narrativos, né? Narrador, personagem, espaço, tempo, né? Pra gente começar a ver os gêneros textuais narrativos, ok? Então, eu dei um conteúdo, vocês devem ter copiado no caderno, né, desses elementos, e eu passei um exercício. E a gente vai corrigir agora. O exercício do dia 2 de junho, tá? É um texto intitulado O Verde, de Inácio de Loyola Brandão, tá? Eu vou ler para vocês, para a gente poder corrigir. O verde, estranha é a cabeça das pessoas. Uma vez em São Paulo, morei numa rua que era dominada por uma árvore incrível. Na época da floração, ela enchia a calçada de cores. Para usar um lugar comum, ficava sobre o passeio um verdadeiro tapete de flores. Esquecíamos o cinza que nos envolvia e vinha do asfalto, do concreto, do cimento, os elementos característicos desta cidade. Percebi, certo dia, que a árvore começara a morrer. Secava lentamente até que amanheceu inerte, sem folha. É um ciclo, ela renascerá. Comentávamos no bar ou na padaria. Não voltou. Pedi ao Instituto Botânico que analisasse a árvore. O técnico concluiu: fora envenenada. Surpresos, nós, os moradores da rua, que tínhamos na árvore um verdadeiro símbolo, começamos a nos lembrar de uma vizinha de meia idade que todas as manhãs estava ao pé da árvore com o regador. Cheios de suspeitas, fomos até ela, indagamos e ela respondeu com calma, os olhos brilhando, agressivos e irritados: matei mesmo aquela maldita árvore. Por quê? Porque na época da floração ela sujava a minha calçada. Eu vivia varrendo essas flores desgraçadas. Então é um texto pequeno de Inácio Loyola de Brandão, em que a gente vê vários elementos da narrativa nesse texto, né? E eu peço a vocês que acompanhem o exercício no caderninho de vocês, na folha, tá? Porque eu não tenho como colocar aí um quadro, eu não tenho esse recurso, tá? Então eu peço que vocês acompanhem aí no caderno de vocês ou na xerox, né, na folha. Então vamos lá. Vamos à interpretação do texto. Por que no começo do texto o narrador afirma que estranha é a cabeça das pessoas? O que vocês acham que essa frase significa? Porque elas nunca estão satisfeitas com nada, né? Uma hora fala que a gente precisa das árvores na rua. Outra hora falam que elas sujam as ruas, né? Na época da floração, que é a primavera, né? As flores, né, começam a nascer e algumas árvores, na época da floração, né, da primavera, caem no chão, né? E também a gente sabe que no outono, né, e no inverno, as folhas também caem. Então, uma hora as pessoas falam que as árvores são necessárias, né, para a nossa vida, mas outras horas também falam que sujam as ruas. O que é importante aí, né? É termos as árvores ou cortarmos as árvores porque elas sujam a rua. Então, o contista aí começa falando que estranha é a cabeça das pessoas, ok? Então, como é que vocês vão responder aí?
É estranha a cabeça das pessoas porque parece que elas nunca estão satisfeitas com nada. Ora querem mais árvores na rua, ora não querem mais árvores nas ruas porque elas sujam ou outras coisas mais, ok? Então é a primeira resposta. A segunda pergunta que vocês viram aí, observe a frase. Na época da floração, ela enchia a calçada de cores. A primeira pergunta, qual é a época da floração? Né? Muitos alunos têm dúvida. A época da floração é a época que começam a surgir as flores. E qual é a época que começa a surgir as flores? Primavera, ok? Então, o que vocês vão responder? Na primavera, ok? Aí, na letra B, o que significa a expressão encher a calçada de cores, né? Que ele fala. É porque as flores caíam, várias flores, devia ser de várias cores, amarela, rosa, vermelha. Então imagine uma calçada com as flores coloridas, né? Então o que significa isso? Para o contista, né? Para quem está escrevendo, para ele, né? Encher a calçada de vida, da vida das cores, né? Das árvores, das flores que caíram no chão, ok? Então, significa que enchia a calçada de vida. A pergunta 3. Observe a frase. Esquecíamos o cinza que nos envolvia. Que cinza era esse que o autor se referia? Se ele fala da calçada, né? Que ele fala que ele estava na cidade, na rua. Ou seja, o cinza era o quê? Dos edifícios, do concreto, de uma cidade, né, de um centro de uma cidade, onde o cinza do concreto impera, né? Então, a árvore quebrava essa monotonia do cinza, ou seja, enchia a cidade de vida, ok? Então, a resposta é o quê? Era o cinza do concreto das ruas, dos asfaltos, das ruas, né, dos edifícios, dos prédios, ok? Número 4. Por que a árvore parou de florescer de repente? Por quê? Que vocês prestaram atenção na leitura do texto. Porque ela havia sido envenenada, né? Então ela para de florescer porque ela havia sido envenenada. Número 5. Releia atentamente a frase e responda às questões que seguem. Surpreso, nós, os moradores da rua, que tínhamos na árvore um verdadeiro símbolo, começamos a nos lembrar de uma vizinha de meia-idade que todas as manhãs estava ao pé da árvore com o regador, né? Qual é a primeira impressão que temos ao ler que a vizinha regava a árvore todos os dias? Quando alguém cuida de uma planta, o que a gente faz? Vai lá, pega um regador, geralmente no final da tarde, né? Então, isso de regar a planta é o quê? Um cuidado, não é isso? Então, a primeira impressão que a gente tem quando a gente lê que a vizinha, ela regava a árvore, é que ela cuidava da árvore, né? Ela estava cuidando, que a primeira impressão é que ela estava cuidando da árvore, ok? B. Mas essa impressão se confirma no final do texto? Não. Por quê? Porque a gente viu que ela regava a árvore sim, mas com veneno, para que a árvore secasse, ok? Então a gente vê que não era o cuidado, era que ela queria secar a árvore, ok? Por qual motivo a árvore foi morta? A gente percebe aqui que ela usou algum tipo de veneno, então ela morreu por algum envenenamento, ok? De algum produto químico que essa vizinha utilizou para que a árvore secasse, tá? Então, algum tipo de envenenamento, ok?
7. Identifique no texto os seguintes elementos. O narrador é o narrador personagem, ou seja, ele participa da história, ou é um narrador observador, ou seja, ele narra a história de longe, não se envolve nos fatos. Vocês perceberam que é o narrador personagem ou que é o narrador observador? É um narrador personagem. Como é que a gente pode comprovar que ele participa da história? Pelos verbos, né? Então, morei em uma rua, percebi certo dia, né? Então, ele narra em primeira pessoa, ou seja, ele participa da história que ele está contando, ok? B. Quem são os personagens principais desse texto? A gente vê que é a árvore, tá? Ah, professora, mas a árvore é um personagem? É um personagem. Ela está no centro da história. Ela seria a personagem principal da história, né? Que ela está na rua, mas que matam, e, enfim. Então, a árvore, a vizinha que seca a árvore, né? Os vizinhos, né? Daquela rua ali, os moradores, e o próprio narrador que está contando, né? Então, ele se inclui como morador. Então, a árvore, a vizinha, né? O técnico que analisou a árvore. Então, quem são os personagens principais? A árvore, a vizinha que mata a árvore, os moradores e o técnico que analisa a árvore, né? Para saber o que tinha acontecido com ela. Ok? Qual é o espaço da narrativa? Aonde que acontece toda a ação que o narrador está contando? Na calçada, na rua, tá? Então, o espaço desse conto que acontece é na rua, na calçada, ok? Numa rua, mais especificamente, né? Para quem quiser especificar mais. Uma rua em São Paulo, né? Porque ele fala, uma vez em São Paulo morei, então pode ser uma rua em São Paulo, ok? Qual é o tempo, quando que acontece a narrativa? Lembra que ele falou na época da floração? Na época da floração é quando? É na primavera, ok? Então, quando que acontece a história? Na época da floração, tá? É só você colocar entre aspas, na época da floração. E aí, a D é, descreva os elementos do enredo. O enredo é dividido em 4 partes. Situação inicial, né, onde os personagens são apresentados. Um conflito, ou seja, algum problema que se desenvolve no decorrer do texto, né? O clímax é o ponto alto do conflito que se caminha para, que exige uma solução, que exige um desfecho. E o desfecho, ou seja, a solução ou não do problema, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar os trechos os parágrafos, tá? Que corresponde a cada uma das partes, tá? Então, a situação inicial começa no início, né? Na primeira linha. Uma vez em São Paulo, morei numa rua que era dominada por uma árvore incrível. Na época da floração, ela enchia a calçada de flores. Para usar um lugar comum, ficava sobre o passeio um verdadeiro tapete de flores. Esquecíamos o cinza que nos envolvia e vinha do asfalto, do concreto, do cimento, os elementos característicos da cidade. Então, aqui ele está apresentando a árvore, o que a árvore representava na vida dos moradores, né? Então, está apresentando tudo. Então, seria a árvore que enchia de vida aquela rua. O conflito começa quando? Quando eles percebem que começa a acontecer alguma coisa com a árvore, tá? Então, seria... Percebi certo dia que a árvore começava a morrer.
secava lentamente, até que amanheceu inerte, sem folha. Pedi ao Instituto Botânico que analisasse a árvore e o técnico concluiu: foi envenenada. Então aí é o final do conflito. Ou seja, eles perceberam que a árvore estava secando, veio um técnico e concluiu que ela tinha sido envenenada, por isso que ela secou. O clímax, né, que é o ponto alto do conflito, foi quando os narradores, os moradores, né, lembraram que tinha uma vizinha que ia regar a árvore todo dia, tá? E eles foram atrás dessa vizinha para saber o que estava acontecendo. Então o clímax começa surpresos nós, os moradores da rua, que tínhamos uma árvore, que tínhamos na árvore um verdadeiro símbolo, começamos a nos lembrar de uma vizinha de meia idade que todas as manhãs estava ao pé da árvore com o regador. Então, o clímax para o desfecho começa quando os vizinhos vão atrás dessa senhora suspeita, ok? E o desfecho é: cheio de suspeitas, fomos até elas e indagamos. E ela respondeu com calma, os olhos brilhando, agressivos e irritados: matei mesmo aquela árvore. Por quê? Porque na época da flor, ela sujava muito a minha calçada e eu vivia varrendo essas flores desgraçadas. A vizinha matou a árvore por um motivo fútil, né? Para ela, as flores que caíam das árvores foi o motivo dela matar, de ela secar a árvore, ok? Então, assim, espero que tenha ajudado vocês essa correção, né, com o vídeo. Qualquer dúvida vocês podem comentar, mandar as suas dúvidas que eu vou responder, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima!